Se tem um livro que mudou a forma como eu vejo a fé cristã, foi esse. Novos Limiares da Fé, de Kenneth Hagin. Talvez você já tenha ouvido falar desse autor. Ele é conhecido por ensinar sobre fé de um jeito diferente, simples, profundo e totalmente bíblico. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você as principais verdades desse livro que transformam a nossa caminhada com Deus. Se você está buscando respostas de Deus, vitória espiritual, cura, direção ou quer aprender a viver uma fé real e prática, esse conteúdo é para você. Deixa eu te perguntar algo. Você já passou por momentos em que acreditava, mas as coisas não aconteciam? Comenta aqui. Eu já vivi isso. Porque esse livro explica exatamente por que isso acontece e como mudar. Muitas vezes a gente lê livros, ouve sermão, mas continua no mesmo lugar. Esse livro me ensinou que a fé verdadeira começa quando você passa do conhecimento para a prática e da fé prática para o sobrenatural. Eu quero compartilhar com você esses 26 limiares, não como um resumo, mas como uma jornada espiritual. Primeiro limiar, o limiar da origem da fé. A fé não nasce quando vemos o milagre, a fé nasce quando ouvimos a palavra. A fé não é um sentimento, é uma convicção plantada no espírito. Quem entende isso para de depender das circunstâncias e passa a depender de Deus. É tanto que a palavra de Deus diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2. O limiar da natureza da fé. A fé não é apenas uma crença. A fé é a certeza antes da manifestação. É confiança antes da resposta. Quem aprende isso para de orar pedindo e começa a orar crendo. A gente para de pedir, mas a gente entende que nós devemos receber, que nós somos merecedores, primeiro pela fé e segundo pelas promessas que Deus fez para a gente. Terceiro, o limiar da visão espiritual. Esse limiar me marcou demais porque a fé vê o invisível. A fé enxerga o final, mesmo quando o começo parece pequeno. Se você não consegue ver pela fé, você nunca vai viver pela fé. Quarto, o limiar da expectativa. Aqui no livro deixa claro, Deus se move quando esperamos com expectativa. A fé não é passiva, ela é ativa. Ela prepara o lugar onde Deus vai agir. Então, por exemplo, se você está querendo que Deus ele te dê um carro, já prepara a garagem. Você está pedindo para Deus uma cura, já prepara uma viagem, prepara algo para fazer com você já curado. A fé é exatamente isso. A fé ela é ativa, você tem que agir como se você já tivesse recebido, com a expectativa de que aquilo dali já é real na sua vida. Quinto, o limiar da resistência. Porque antes da recompensa, sempre vem a oposição. E o livro diz: a prova não vem para destruir sua fé, mas para fortalecê-la. Sexto, o limiar da obediência. A fé não é só acreditar, é obedecer. Quem vence esse limiar começa a viver respostas rápidas e diretas de Deus. Se você fala que você crê, mas você não está disposto a obedecer o que Deus está falando para você, então você não crê. A fé ela é vinculada com ações. Sexto, o limiar da obediência. A fé não é só acreditar, é obedecer. Sétimo, o limiar da declaração. Esse me confrontou. A fé fala, a fé declara, a fé chama à existência. Palavras são portas. A palavra de Deus ela diz: tudo o que disser crendo, isto lhe será feito. Então, quando a gente entende o poder das nossas palavras, a gente entende que tudo que nós falamos é o que nós vamos colher. Então, esse limiar, ele fala muito sobre o poder das nossas palavras, que tudo aquilo que nós falamos, declaramos, nós vamos colher. Lá em Provérbios fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, aí está mostrando o quê? Está mostrando que todos nós vamos sofrer ou ser felizes pela consequência daquilo que nós falamos. Então, que a gente venha estar atento às nossas palavras, porque nós vamos colher o fruto dessas palavras. Se for palavras de bênção, ótimo. Se for palavras de maldição, infelizmente, também tem consequência. Então, vamos usar as palavras somente para declarar bênçãos, ok?
No 8, o limiar da perseverança, porque desistir antes da hora é a maior armadilha espiritual. A fé que aguarda é a fé que colhe. Nono, o limiar da coragem. A fé te tira da zona de conforto e te leva para o impossível. Décimo, o limiar da confiança total. Quando você entrega tudo, quando você não tem plano B, quando Deus é tudo o que você tem. Eu achei tão fantástico esse limiar que ele mostra que não existe plano B. Deus falou que vai ser, vai ser. Não tem a chance de dar errado. Sabe, quando você realmente entende que você tem algo com Deus, você tem uma fé para algo, aquilo dali não tem opção de dar errado. Fé é exatamente isso, é certeza, não é se, é certeza. Tá muito claro na Bíblia, é isso que nós devemos viver. O limiar da coragem, isso foi muito fantástico. Nono, a fé te tira da zona de conforto. 11, o limiar da entrega. Antes de Deus te dar, Ele te pede. Porque a fé verdadeira envolve renúncia. Temos vários exemplos aí de fé, onde Abraão ele entregou Isaac, onde várias pessoas ali eles fizeram sacrifícios, mostrando que aquela entrega demonstrou fé. Então isso é muito forte. 12. Limiar da identidade. Esse limiar é poderoso. Você não crê porque é forte. Você crê porque é filho. Isso é tão fantástico que a gente entende que o crer, ele vem também de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos qualidades que nos faz crer e nos faz realizar. Então, quando a gente entende quem nós somos em Deus, que nós somos filho de Deus, nós entendemos que o impossível, que as realizações daquilo que declaramos, que cremos, se torna realidade. O limiar do arrependimento, porque a fé transforma e toda transformação começa com arrependimento. 14. O limiar da aliança. Fé não é momento, é relacionamento, é compromisso. Mostrando que quando você tem um relacionamento com Deus, não é um relacionamento tipo uma saída de uma noite. Não, é um compromisso. Você realmente cria um relacionamento para a vida toda. Limiar da confiança e no caráter de Deus. Esse é o 15. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, ele continua sendo bom. Isso é muito importante a gente entender que, independente das circunstâncias que nós vivemos, seja ela por consequência nossa das situações, a gente tem que entender que Deus é sempre bom. Deus ele não causa o mal para poder ensinar. Deus ele não faz o mal, ele não causa coisas ruins, ele não coloca doença para poder curar. Ele não coloca pobreza para depois enriquecer. Deus ele é sempre bom. E quem é bom somente faz a bondade. 16. O limiar da gratidão, porque quem agradece antes, recebe antes. O limiar da gratidão nem tem muito o que dizer, né? Mas a verdade é que quando a gente agradece, coisas boas acontecem. 17. Limiar da esperança. A fé precisa de esperança para respirar. Sem esperança, o coração morre. 18. Limiar da oração. A oração não é ritual, é conexão com o céu. 19. O limiar da palavra. A fé não cresce sem a palavra, sem Bíblia. Não existe fé forte. Essa é muito importante a gente ver que a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: o povo perece por falta de conhecimento. As pessoas, mas conhecimento de quê? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ali a gente recebe revelações que transformam a nossa vida. Não adianta estar com uma fé que você pegou emprestado de alguém, do tipo, eu creio porque fulano ele foi abençoado. Não, vá na fonte. A fonte é a Bíblia, a fonte é o próprio Deus. Você tem que chegar direto na Bíblia, você tem que procurar essa revelação e não pegar a revelação pronta de alguém. Isso, nossa, isso é transformador na vida da gente. 20, o limiar da renúncia. Fé é dizer não ao mundo para dizer sim ao propósito. Não tem como você ter fé se você aceita tudo que lhe é imposto. A fé ela exige
a imposição, ela exige você dizer não para aquilo que vai contra a fé, aquilo que vai contra o que Deus ele ensina para você, o que a Bíblia ensina para você. 21º, limiar da santidade. Santidade não é perfeição, é separação. 22º, o limiar da autoridade espiritual. Fé se manifesta com autoridade quando você fala como filho do rei. Quando você entende quem você é, você declara as coisas com mais segurança. Por exemplo, você entende que você está falando com a autoridade que Jesus concedeu a você. Você entende que você está falando em nome de Jesus. Isso é muito extraordinário. Você para de agir como se você fosse um pecador, mas você começa a agir como um filho de Deus. 23. O limiar da fé provada. A fé que não é testada não é fé. 24º. O limiar da dependência total de Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Esse limiar nos desarma. Por que esse limiar nos desarma? Porque a gente entende, é igual aquela questão do plano B. Não existe plano B, é só Deus que faz, é só Ele que tem a capacidade de realizar um possível. Então isso a gente começa a entender exatamente isso na prática. A gente percebe que é exatamente, se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Então creia em Deus, tenha total dependência dele. E eu digo para você, Deus, ele nunca falha. 25º, o limiar da fé prática, porque a fé sem obras é morta. E aqui você começa a viver uma fé no dia a dia. Ele mostra que a nossa fé ela é praticada nas coisas do nosso dia a dia, do acordar ao dormir, de coisas práticas, simples. É aí que a gente começa a mostrar a nossa fé com as ações. As nossas ações demonstram a nossa fé. O 26º, que é o último limiar, ele fala sobre o limiar da fé sobrenatural. Esse é o último, o maior. Quando você vive milagres, quando você vê o impossível, quando o espiritual invade o natural. A conclusão do que eu tive aqui. Talvez você esteja parado exatamente em um desses limiares. Talvez a sua fé esteja sendo provada. Talvez Deus esteja te chamando para atravessar para o outro lado. Eu quero te perguntar, qual desses limiares você mais precisa atravessar hoje? Deixa aqui nos comentários, que eu quero orar por você. Se essa mensagem falou com você, quero te pedir uma coisa. Deixa seu like e escreve nos comentários qual o limiar que você precisa focar, ou então você coloca assim, ó, estou atravessando o limiar da fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está crendo por um milagre. Neste canal, eu trago mais reflexões e ensinamentos que fortalecem a sua vida espiritual. Assim como aprendemos em Limiares da Fé de Kenneth Hagin, Deus responde quando oramos com ousadia. A fé não espera ver para acreditar. A fé avança quando tudo parece impossível. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está falando com você hoje. Você não está lutando sozinho. Deus está ouvindo a sua oração de fé. E quando você dá um passo além da dúvida, o céu se move ao seu favor. Continue crendo, continue declarando. Você está atravessando o limiar da fé e Deus já está agindo. Se esse resumo falou ao seu coração, imagine o que Deus ainda pode te revelar através do livro completo. Cada capítulo carrega palavras que edificam, curam e transformam vidas de verdade. Mensagens profundas que vão muito além do que eu consegui trazer aqui por causa das diretrizes da plataforma. Se você deseja receber essa sabedoria de forma mais intensa, completa e sentir essa transformação mais de perto, é só clicar no link da descrição, que é o meu WhatsApp, que eu te envio o livro digital ou físico com todo carinho. Lembrando que temos kits e também unidades. Invista no seu crescimento espiritual, porque quando você alimenta a alma, Deus abre caminhos que os olhos humanos não conseguem ver.